vamos falar um pouquinho aqui da fiscalização, que é um dos 3 pilares do Detran de Rondônia, né? Fiscalização, educação e engenharia de trânsito. Então, a gente discutiu aqui, discussões acerradas. E vamos lá. Nosso primeiro desafio seria automatizar a fiscalização. Tornar ela mais eficiente no sentido de não depender tanto do humano, mas também passar a usar as ferramentas tecnológicas para poder fazer fiscalização remota, digamos assim. O caso, por exemplo, do sistema de autuação eletrônica, né? Também a questão de vídeo monitoramento. A Advocacia Geral da União já entendeu que é válido o agente de trânsito fazer um auto de infração sem estar lá na rua presente, mas apenas vendo no monitor o cometimento da infração. Ele já pode fazer uma autuação aí. E aí houve uma conversa interessante em relação ao pessoal do interior. O Adonias, se não me engano, levantou essa questão. O pessoal do interior, como são poucos agentes da autoridade de trânsito e é um local pequeno, geralmente o agente de trânsito, quando vai para a rua autuar, ele acaba sendo visado. Né? Às vezes é o vizinho, é um desafeto que ele vai ter que autuar, e depois ele vai ter que ver essa mesma pessoa lá na Ciretran, que pode ameaçá-lo, e já aconteceu casos de ameaça, você já estava ciente disso. Então, assim, no interior, usaria o vídeo monitoramento remoto. O agente de trânsito ficaria numa sala com um visor, estaria vendo ali o cometimento das infrações e fazendo os autos de infrações sem ter aquele contato com o cidadão. E se ele fosse depois questionar, está aqui o vídeo gravado. Então entraria nessa questão aqui. Entre as respostas, as consequências positivas que a gente teria seria ações fiscalizatórias com maior segurança jurídica, porque hoje lá na DDFAT a gente enfrenta muita correção administrativa de auto do agente que errou um caractere. Aguardando que ela aprenda a fazer o serviço para poder fazer para o usuário poder ir embora. Olha que absurdo. E assim, isso que a gente está conseguindo atender nesse horário. Mas se houver um problema de sistema, a gente vai ficar quanto tempo para responder 2, 3 dias no chamado desse usuário sem poder pegar o documento dele? Gera insatisfação do usuário, vai ficar bravo, vai fazer que nem o André, entendeu? E vai ser um problema. Então a gente agiliza o atendimento, a gente valoriza o servidor vai ficar mais motivado a trabalhar, enfim, a gente vai prestar um serviço de qualidade e o usuário vai ficar satisfeito. Se a gente conseguisse treinar os colegas que estão entrando de forma eficaz, chegaria nesse patamar também, mas nós já estamos o quê? Quase 15 anos de Detran, não é isso que a gente tem, né? Próximo. O colega deu a ideia de viabilizar a vistoria digital para serviço de primeiro emplacamento. Por quê? O veículo de primeiro emplacamento está saindo de fábrica, né? Muito dificilmente vai ter uma adulteração de motor, de chassi. Então, assim, seria o quê? A gente ter um aplicativo nosso, próprio do Detran, que viabiliza ele poder fazer essa vistoria diretamente do aplicativo dele, com inserção de foto. O nosso servidor iria até mesmo para ter demanda judicial ou via digitação, precisamos corrigir, otimizaria, a gente eliminaria o arquivo físico, né, que muita gente até não consegue trabalhar de poeira, de tudo que junta lá. A gente iria reduzir isso pelo... Nada, a gente questionar esses problemas se a própria cúpula lá não tiver a autonomia dela sem interferência política, né? Então a gente começa aqui falando de implantar os processos de gestão de pessoas, né? Que a gente vai especializar o corpo técnico, realocar servidores conforme o perfil profissional, demanda das áreas, que a gente tem um ponto de respaldo em servidor, o que a gente imaginar vai entrar aqui, porque não é só a questão do problema do servidor, como, sei lá, até do emocional dele, do psicológico dele, né? Envolve tudo, no atendimento, o servidor ele é top numa tarefa, mas ele está lá no arquivo sentado, por exemplo, né? Aí tem toda essa estrutura, gerir realmente esse pessoal, né? A questão também, envolve a questão também de, conforme a gente até comentou ontem lá, conforme surge a tecnologia, o servidor fica, vamos dizer, obsoleto, né? A gente faz uma gestão com ele, uma especialização, identificar o perfil dele e realocar ele em outro setor. E é o que está aqui do lado, né? Ele não é só, ele é bastante com relação à engenharia de tráfego, mas não temos essa divisão na nossa engenharia
não temos servidores especializados nessa área. Então, uma reestruturação, a parte da engenharia, que seria civil e tráfego, seria a primeira iniciativa, o primeiro passo a ser dado para as outras iniciativas. E com essa reestruturação, teria uma melhoria na gestão de engenharia, uma efetividade nas atividades. O responsável, né, para tudo isso seria a direção geral junto com o CPH. Isso é uma situação a ser planejada, né? E já temos conversas, né, Fábio, para que consigamos fazer essa reestruturação. Então, o primeiro passo seria esse, para que a gente consiga conseguiu condensar com o que foi trabalhado ontem na atividade de diagnóstico. A primeira seria a implementação da segurança viária em Rondônia, que já existe, já está na Constituição Federal. A Constituição Estadual também recepcionou através de uma emenda à Constituição, mas agora, embora esteja nas normas maiores da Federação e do Estado, ela precisa ser adequada nas leis infraconstitucionais. Então, aqui precisa ser alterada a Lei 369, que dá estrutura ao DETRAN, e também a Lei 1638, que trata dos nossos cargos. Então, a gente colocou aqui, como escopo, organização de cargos, né? Já tem um projeto lá que está na Assembleia, que vai ser encaminhado, se Deus quiser, para a Assembleia Legislativa, que é adequando os cargos que estão em extinção de auxiliar administrativo e auxiliar em fiscalização de trânsito. Para quem não conhece, a proposta é juntar os auxiliares administrativos e de fiscalização num cargo só, que vai se transformar agente de trânsito auxiliar, e o agente administrativo e agente de trânsito em agente de trânsito normal, alguma coisa nesse sentido. E agente de trânsito somente, né? E os dois teriam poderes salarial altos de infração. Aí algumas pessoas podem dizer, mas eu não quero participar de fiscalização. Legal. Na norma da lei, eles colocaram que é facultativo ao servidor. Aquele servidor que não quiser ir para a rua, ele pode optar por isso. Só que ainda precisa de muito mais, ainda precisa criar regime de escala, criar a questão salarial, periculosidade, ou seja, tem uma série de adequações para a gente poder chegar lá. Autonomia, dá mais poderes. Nesse primeiro item aqui, a iniciativa seria o DETRAN criar um projeto DETRAN nas escolas, onde a gente colocou a parte da educação continuada, né, que a gente iniciou ontem, e aí baseado nisso daí a iniciativa seria isso, seria esse projeto, né, com esse nome. E o escopo do projeto seria o quê? O DETRAN vai fazer as parcerias, né, com as entidades públicas e privadas, que aí engloba a parte principal, e aí a federal e tudo mais, e as faculdades também, caso queiram também fazer esse trabalho. Fazer o que com esse projeto aí? Capacitar os professores, certo? Para eles também fazerem a parte deles. Porque não é só o DETRAN, tem que ir lá fazer a parte educacional. A sociedade, no geral, todos fazemos parte do trânsito e queremos também, né, redução de sinistro de trânsito e outras coisas, vai vir um condutor, porém, mais educado no trânsito. E qual o resultado que a gente quer? Justamente isso, mudança de comportamento, de cultura, e que as pessoas tragam a responsabilidade para a cidade. A valorização e a motivação dos servidores, bem como a melhoria da qualidade de vida do servidor em si. Ampliando a capacitação, melhoria do serviço ao usuário. E a realocação de servidores, é o que a gente debateu muito, a gente vai motivar esse servidor que está sendo mal aceitado. E esse servidor motivado vai ocasionar melhoria do serviço prestado. O do PCCR, que falaram para a gente que está em planejamento. E os outros têm uma lacuna ainda que não ocorre. E todos esse aqui seria a responsável do RH, a Jamile e o Lucas. Te abraça, Lucas. Agora sai, filho. Quem tem nome sai na frente. Seguinte, um aplicativo que você abriria seu processo de casa, tá? Com toda a segurança, todo reconhecimento facial, digital, viu? O que a gente quer com isso? Dar uma maior integridade com o DETRAN e o usuário. O usuário
fazendo em casa isso, no próprio sistema, abrindo a própria clínica. O que o usuário tinha que fazer nessa localização toda? Pagar a taxa e se deslocar fazer um médico. No final da coisa, ele receberia em casa essa CNH, a física. O que isso daria resultado? Maior utilização dos canais digitais. O que é o final da coisa? Menos gente dentro do Detran. Menos gente tendo que passar por cabeça dentro do Detran, perdendo várias horas. Não vou falar pela mente Detran, vou falar por as grandes Detrans que a gente sabe, o cara fica ali, o cara agenda a odometria para meio-dia e meia. Se ele chegar meio-dia e 35, ele não é atendido. A questão que eles falam do TCCR, essa é a nossa iniciativa, porque como que a gente vai fazer isso que seria o escopo? É através de um concurso interno, dentro do Detran, selecionar técnicos, servidores efetivos para assumir esses cargos, porque já resolveria a questão da relocação, porque às vezes o chefe de registro não tem o conhecimento que o menino que está vinculado teria para assumir o cargo. Qual seria o resultado disso? Seria a valorização dos servidores, além da economia e agilidade, né? A economia na folha de pagamento, que impactaria porque um servidor efetivo, em termos reais, ele ganha menos do que uma pessoa de fora, porque ele só teria o CDS do carro ou o FGS Full. Não teria todos aqueles encargos que o Detran gasta, tanto no decorrer do salário, quando ele sai, porque troca muito. Aí vem a questão depois do tempo de pagamento rescisórios e tal. A quem cabe fazer isso, o responsável, seria a pessoa do diretor-geral junto com a CRH. A situação a gente colocou aqui em andamento. Cada diagnóstico que vocês trabalharam nos dias de ontem e anteontem para construir o levantamento dos desafios, transformações e também as características internas e externas, né? A matriz fofa que vocês fizeram. E hoje aqui a nossa carteira preliminar, vou chamar assim, de iniciativas estratégicas, já separado por áreas de atuação, que esse é o desenho que a gente vai levar daqui para diante. Então, sim, como aqui estão todos, tem um pensador aí do planejamento estratégico para o setor público, já falecido, o Carlos Marques, chileno. Ele dizia assim, a capacidade de elaboração de um plano, ou da qualidade de um plano, ela é limitada pela capacidade de governo. E nas palavras dele, capacidade de governo é isso que a gente tem. É o corpo profissional de uma instituição. Um plano nunca vai ser melhor do que a capacidade do corpo profissional. Se o prazer entrar em campo, não vai ter tempo para mais nada. É verdade. Né? A gente já sabe disso. E a coisa não para aqui. Como eu também já reforcei algumas vezes. O plano se realiza na execução. Se vocês não colocarem o plano em prática, não adianta ter um plano bem montado, né? Então, esse esforço, ele tem que ser um esforço crescente. As cabeças vêm para o papel e vão para a prática, né? O trabalho coletivo de vocês. Aí, passo para a Lana, se quiser fazer alguma colocação final para os colegas, a gente encerra nosso trabalho aqui agradecendo muito o engajamento que vocês tiveram nesse experiência. Muito obrigado. Queria só agradecer, né, a colaboração de vocês e a disponibilidade do tempo, né, nós dois diretores. A gente contratou a BLOC, que é a Associação Brasileira de Orçamento Público, eu acho a associação mais renomada do Brasil, né? A gente não contratou só para a elaboração, da implementação. A gente vai ter esse acompanhamento deles e a gente quer um futuro melhor para todos, né? Mas não um futuro tão distante. A gente precisa de N coisa, a gente sabe quão carente é na capital e a gente está vendo que é muito mais carente no interior. Mas a gente está avançando. A gente tem muito ainda, mas haverá futuro. Amém. Tem conversado, e o que eu acho que é mais importante é a convergência de ideias para a melhoria da autarquia, né, para a melhoria do Detran. E eu fico feliz de saber, né, de ver que vocês estão muito interessados na construção do nosso futuro, na construção do nosso planejamento estratégico. Os feedbacks que eu recebi do pessoal da BLOC
têm sido realmente fantásticos, né? Eles têm visto em vocês um potencial muito grande e eles nos agradeceram por termos selecionado pessoas com o gabarito de vocês para auxiliar nesse processo de construção. Isso vai fazer com que as coisas andem mais rápido, com que as nossas ideias elas sejam, né, concatenadas e ajustadas dentro do planejamento de uma forma muito mais séria. Então, o que a gente tem aí de projeção para o futuro é muito bom, é muito bacana. E eu realmente, quando eu fiz o convite, foi meio de supetão para a Letícia. Falei, Letícia, olha pessoal, chama lá, tem muita gente que não veio aqui, né? Muita gente que não teve a oportunidade de estar aqui no gabinete, de conhecer a direção geral. E pensei que eu vi umas 3, 4 pessoas no máximo assim. Rapaz, quando eu vi o barulho lá fora, eu falei, que é isso, gente? Mas eu já posso justificar.